pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e esse é o primeiro vídeo do projeto 1001 Filmes para Ver Antes de Morrer. E o primeiro filme desse projeto é Woodstock, onde tudo começou, de 1970. Para quem ainda não conhece o projeto 1001 Filmes para Ver Antes de Morrer, que eu iniciei aqui no canal, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês assistirem ao vídeo de introdução a esse projeto, mas de uma maneira geral eu uso como base esse livro maravilhoso, 1001 Filmes para Ver Antes de Morrer, e no vídeo passado eu então abri o livro ao acaso para sortear um desses filmes para que eu então pudesse assistir e então ir assim sucessivamente aumentando o nosso repertório cinematográfico, cultural, enfim. E o primeiro filme dessa série de vídeos então dedicados ao cinema foi Woodstock, onde tudo começou. Deixa eu tirar aqui, eu marco com, depois eu vou mostrar para vocês que eu marco com esses adesivos os filmes que eu já assisti. Então aqui eu coloquei com a bolinha verde que eu já assisti esse documentário do Woodstock, e quando é um filme que eu gostei bastante eu coloco então o adesivinho prateado. Mas enfim, então aqui está a página que eu sorteei, Woodstock, onde tudo começou, um filme de Michael Wadley, não sei se é assim que pronuncia, é um documentário na verdade que foi lançado então em 1970. Eu confesso que quando eu sorteei esse filme eu fiquei, não era bem isso que eu estava esperando. Mas esse tipo de projeto serve justamente para isso, para abrir os nossos horizontes e para fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto. Para quem não assistiu o vídeo, eu fiz um vídeo aqui no canal sobre sair da zona de conforto literária, quando eu li o livro da francesa Marie Ndaye, chamado Três Mulheres Fortes. Foi um livro que foi fora da minha zona de conforto literária, mas que me enriqueceu muito como leitora. E eu acho que esse projeto aqui vai me enriquecer muito como admiradora da sétima arte, como admiradora do cinema. Então, esse foi um filme difícil, porque ele é um documentário de 3 horas e meia, 3 horas e 40 minutos, então levou bastante tempo para assistir. Mas no fim das contas eu achei que foi uma experiência muito válida, e para quem não conhece esse documentário, vamos então conversar um pouquinho sobre ele. E se você se interessar, então você pode, além de assistir esse filme, me acompanhar nos meus próximos vídeos, nos meus próximos filmes durante esse projeto de 1001 filmes, e quem sabe em algum tempo a gente consiga assistir todos esses 1001 filmes. Que tal? Então, como início de conversa, eu li um pouquinho sobre o filme, sobre o documentário aqui no livro, então achei interessante, eu marquei algumas frases, alguns trechos que eu achei interessante. O verão de 1969, que foi o período quando foi realizado esse festival Woodstock, que durou 3 dias, do dia 15 ao dia 18 de agosto de 1969. Então, o trecho diz o seguinte: o verão de 1969 foi, portanto, um divisor de águas e uma brecha no tempo. O Festival de Woodstock, então, tornou-se um movimento icônico do movimento da contracultura do final da década de 60 e início da década de 70. Outro trechinho aqui. A música, a atmosfera, os mitos simbolizam hoje tudo o que foi perdido nos anos 70 e no resultante fenômeno de crescimento dos anos 80. Então eu achei muito interessante porque, claro, todo mundo sabe um pouquinho sobre Woodstock, mas mais senso comum. Eu não sabia nada a fundo sobre esse movimento, sobre esse festival. Então esse documentário me ajudou a me enriquecer nesse sentido. Então, de uma maneira geral, eu achei que esse documentário ele é apresentado de uma maneira mais descritiva do que argumentativa. Ele mostra o que aconteceu nesses 3 dias de festival, mas não traz ninguém de fora ou ninguém que não estivesse fazendo parte do festival, ou então que comentasse sobre este festival dias depois, semanas, meses, anos, enfim. Lembrando que esse documentário então saiu em 1970, um ano depois da data do festival. É claro que a seleção de imagens já é um tipo de argumento, né? As imagens que
o diretor e os cinegrafistas escolhem, as pessoas com quem eles falam, já é uma espécie de argumento. Porque essa seleção tem a tendência de pender para um lado, né? Na minha opinião, a seleção desse documentário é bastante positiva, traz uma visão positiva do festival. São pouquíssimas as cenas em que há alguma crítica ao festival ou algum aspecto negativo do festival. Então, apesar dele ser mais descritivo, ele traz assim essa visão mais positiva sobre o festival. O documentário então inicia com as preparações do palco, com a preparação das estruturas e com a chegada das pessoas. No início eles estavam esperando cerca de 20, 30, 40, no máximo 50 mil pessoas e foram vendidos bastante ingressos, mas o número de pessoas que chegaram ao festival ultrapassou muito, imensamente o plano, então eles tiveram que abrir as cercas, né? Aliás, já tinha pessoas passando por cima, passando por baixo, então eles decidiram abrir as cercas e tornar o festival, então, um festival gratuito. O documentário também traz e mostra apresentações de diversos artistas que então se apresentaram lá no festival. Eu achei isso interessante porque, como espectador, a gente pode ter uma ideia de como foram as apresentações lá no festival em 1969. Porém, em certos momentos, o documentário mostra apresentações inteiras, uma, duas músicas inteiras, então você fica lá 10 minutos assistindo ao mesmo artista, então é um pouco cansativo. Acho por isso mesmo que o documentário acaba tendo 3 horas e 40 minutos, algo do tipo. Claro que o diretor usa diferentes ângulos, então não é algo assim muito monótono, mas para mim, que não sou assim uma fanática por música, essas cenas assim se tornaram um pouco longas, na minha opinião. Mas o que mais me interessou como espectadora não foram as apresentações artísticas, foram sim as conversas, as entrevistas que os diretores e cinegrafistas fizeram com as pessoas participantes desse festival. É muito interessante ver como essas pessoas não são assim tão diferentes da gente, apesar de ter se passado lá em 1969, então já faz quase 50 anos. Algumas pessoas poderiam estar caminhando nas ruas hoje mesmo. Então, ao mesmo tempo que elas eram diferentes, elas tinham essa filosofia hippie de curtir a vida e contra o capitalismo. São pessoas que gostam de música, que dançam, que conversam, que estão felizes, enfim, não são tão diferentes da gente assim. Eu gostei em particular da entrevista com um casal que tinha vindo até Woodstock juntos, eles se conheceram antes do festival e vieram juntos, mas no festival eles iam ficar separados, porque apesar deles se amarem, eles também acreditavam no amor livre. Então é engraçado e é interessante para a gente ver a maneira como eles pensavam naquela época. Há muitas cenas engraçadas também nesse documentário sobre o que aconteceu ali na plateia desse festival. Não teve só música, aliás, a música era durante o dia e havia intervalos entre uma apresentação e outra, e no final, então, no final do dia, eles cortavam a música e as pessoas então acampavam, conversavam, comiam, bebiam, enfim. E teve um dia, se não me engano, foi no segundo dia do festival, que teve uma chuva muito grande, então eles tiveram que cobrir os equipamentos, cancelar ou dar uma pausa no festival. Naquela época não tinha tanta tecnologia quanto nos dias de hoje, então todo mundo se cobriu com o que tinha, com o que era possível, com cobertas, enfim, com o que tinha ali disponível na hora. E choveu muito por algum tempo e depois então tudo se transformou, o chão se transformou num lamaçal que poderia ter acabado com o festival naquele momento, mas as pessoas estavam tão positivas com relação a tudo aquilo que elas fizeram da lama uma brincadeira. Então, elas escorregavam na lama, faziam competição, enfim, foi bem engraçado. Aí as pessoas tomavam banho no próprio rio, não tinham aquele sentimento de vergonha com relação ao próprio corpo. Também havia aulas de yoga, então tinha várias atividades que estavam acontecendo durante o festival que eu não sabia que aconteceram. E assim as pessoas foram chegando, e no final do último dia já tinha 500 mil pessoas participando do festival. 500 mil pessoas, dá para acreditar? Eles esperavam 50 e vieram 10 vezes mais pessoas. Então as ruas estavam
bloqueadas, porque as pessoas simplesmente deixavam o carro no meio da rua e iam então continuavam o resto do caminho a pé. Então diversas ruas foram bloqueadas. Pessoas que estavam no festival e queriam ir embora não conseguiam ir embora porque as ruas estavam bloqueadas. As pessoas se perdiam e não conseguiam se achar porque não existia telefone celular naquela época, então eles deixavam recados com a pessoa com o microfone lá no palco. Tinha também uma tenda de recados, então a pessoa deixava um bilhetinho lá pro amigo, pra namorada, enfim, estive aqui, estou te procurando, me encontre tal horário em tal lugar. Havia também telefones públicos, né, orelhões, tinha uma fila enorme de jovens para ligar para os pais, para dizer que está tudo bem. E também nos últimos dias houve falta de água, houve falta de comida. E o que foi muito interessante é que o país inteiro se mobilizou. Então o governo dos Estados Unidos trouxe, depois daquela chuvarada, trouxe de helicóptero e distribuiu para os participantes do festival roupas secas, cobertores. E no último dia, várias pessoas se voluntariaram para trazer e também para fazer comida para todos esses jovens. E quem tinha comida suficiente dava comida para a pessoa que não tinha, então tornou-se, né, surgiu um senso de comunidade entre essas pessoas, entre esses jovens, 500 mil pessoas juntas durante o período de 3 dias, não houve brigas e era uma forma também de protesto para mostrar que as pessoas podem sim viver em paz. A década de 1960, 70 foi o período também da Guerra do Vietnã com os Estados Unidos, então tinha tantos jovens morrendo por causas bobas lá no Vietnã, enquanto esses jovens aqui então provaram ao mundo, não só aos Estados Unidos, como ao mundo inteiro, que é possível sim viver em paz, em harmonia e em conjunto. Então, o finalzinho do documentário traz a apresentação, então, do ícone do rock, Jimi Hendrix, na guitarra. E ao som do Jimi Hendrix, a gente vê, então, o palco sendo desmontado, os objetos que ficaram na lama, chinelos, cobertores, roupas que foram deixadas, lixo também. Mas havia pessoas que se voluntariaram para limpar todo o terreno, deixar a área limpa mais uma vez. Então, não é um documentário, não é um filme que eu teria escolhido por conta própria. Eu provavelmente nunca teria assistido esse documentário se não fosse, então, pelo projeto 1001 Filmes. Mas eu fiquei muito feliz de ter assistido porque eu, então, descobri um pouco mais sobre esse festival, sobre esse movimento, sobre as pessoas envolvidas, sobre os objetivos. E eu fiquei muito feliz em saber que em 1969, então nesse período tão triste da história dos Estados Unidos, foi possível um grupo imenso de pessoas, 500 mil pessoas, se juntarem e ficarem 3 dias, passarem 3 dias escutando música e em paz. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo do projeto 1001 Filmes. Se você ainda não assistiu ao documentário Woodstock, eu sugiro que você assista, mesmo que você não tenha muito interesse nesse assunto. Eu acho que vai ser um filme, um documentário que vai te enriquecer bastante. E agora, então, está na hora de sortear o nosso próximo filme, que vai fazer parte, então, do segundo vídeo do projeto 1001 Filmes para ver antes de morrer. Então, estava aqui em Woodstock, vou fechá-lo mais uma vez e vou abrir o livro, então, ao acaso. E, então, dessa vez temos um filme de 1955, Juventude Transviada, que foi um filme de Nicholas Ray e com o icônico James Dean. Então, estou muito intrigada, gostei dessa escolha. Estou muito animada para assistir esse filme. Então vamos lá, no próximo vídeo então do 1001 Filmes para ver antes de morrer, eu falarei então sobre esse filme Juventude Transviada, ou no original Rebel Without a Cause. E não se esqueça que você também pode se juntar a mim nesse projeto. Você pode tanto assistir aos mesmos filmes que eu sortear aqui, ou fazer os seus próprios sorteios, sorteando tanto nesse livro ou então de alguma outra maneira, para que você possa então sair da sua zona de conforto e assistir filmes que normalmente você não assistiria. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um curtir, não se esqueça também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras e ótimos filmes!